É, pessoal, com tanta coisa acontecendo em nosso país, tanta coisa séria para se resolver, o povo passando cada dia vez mais sufoco para poder conseguir ali fazer uma feira, dar conta da sua família. Agora a dupla aí, né, do Alexandre de Moraes, Barroso e mais alguns do STF aí. O STF, enfim, quer passar a censura nas redes sociais. Esse parece que é um dos pilares agora para o STF, já que assim, calando o povo, eles fazem o que bem quer. Com o povo se manifestando já tá essa bagunça, imagina se a gente não poder falar nas redes sociais. Pois é, essa é a pauta. Tanto o Alexandre de Moraes como o Barroso estão fazendo de tudo aí para fazer essa censura das redes sociais. Vamos ver aqui primeiro uma matéria da Gazeta do Povo. Barroso defende regulação de redes sociais e também de inteligências artificiais, né? O Brasil ele sempre está atrás quando se trata de tecnologia. E se vir uma censura em cima da inteligência artificial, eles querem deixar o Brasil cada vez mais atrasado. Gente, como o comunismo não muda nunca, né, cara? Puta que pariu. O presidente do Supremo Tribunal Federal, né, o Luiz Roberto Barroso, voltou a defender nessa segunda-feira, dia 10, a regulação das redes sociais e das ferramentas de inteligências ali artificiais, né, inteligência artificial. O ministro ponderou que é necessário preservar a liberdade de expressão. Como assim preservar a liberdade de expressão calando o povo? Eu não entendo. Se você entende isso, deixa aqui nos comentários, porque para mim não é nada fácil entender como é que você quer censurar as redes sociais e ao mesmo tempo defender ou preservar a liberdade de expressão. Complicado isso, né? Então eles colocam aqui, ó, o ministro ponderou que é necessário preservar a liberdade de expressão, bem como combater a disseminação de desinformações e coisas ruins com a regulamentação das plataformas. Na verdade, tudo isso aqui é o intuito de querer calar o povo. Por que ninguém tenta preservar a liberdade de expressão do seu Lula, que anda falando cada vez mais bobagens por aí, que nem a sua própria ministra respeita, né? Ele vai colocar lá a Glaze lá e nem ele mesmo respeita ela, dizendo que vai colocar lá uma mulher bonita para poder negociar com o povo, como se a beleza dela ali fosse trazer algum benefício na hora de negociar, né? Porque ali tem homens e tudo mais. Esse tipo de coisa aqui, eles nem falam de regulamentar, né? Que teria que regulamentar, né? Um senhorzinho de idade que já não sabe mais o que fala, pô, vamos tirar você daí de circulação, vai conversar, bater papo à vontade, vai falar, mas como presidente, ficar falando essas bobagens, essas besteiras aí, né? Aí não dá pra regulamentar, né? A agressividade, a mentira, o absurdo trazem muito mais engajamento do que a fala moderada, racional e respeitosa, segundo aí, né, o Barroso. Portanto, há um incentivo perverso à disseminação do ódio, da desinformação e das coisas ruins nas redes sociais. Disse: neste mundo a gente precisa preservar a liberdade de expressão porque ela é vital, mas ao mesmo tempo impedir que a vida desabe num abismo de invisibilidade. Que poxa é isso? Incivilidade. Incivilidade. Agora eu consegui ler aqui. Na hora de falar o perdeu o mané, né, para um opositor político, sendo ministro do STF, você tem que ter liberdade de expressão. Mas na hora de falar a verdade, criticar o governo, criticar o STF, você não pode ter liberdade de expressão. O Deltan Dallagnol também fez um vídeo falando sobre o Alexandre de Moraes, que faz ali uma confissão absurda em aula sobre democracia, né, a respeito também aí das redes sociais. Vamos dar uma olhadinha aqui, tá, pessoal? Vamos conferir. Já deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e, claro, compartilha muito esse conteúdo. Senta na cadeira e se segura aí pra você não cair, porque o ministro Alexandre de Moraes resolveu dar uma aula sobre democracia. Uma aula pra estudantes mesmo, gente. Mas quem que foi que apareceu lá nessa aula? Adivinha? Foi a ditadura. E mais, ele fez lá uma confissão assustadora sobre o STF, que eu já vou mostrar pra você. E mais ainda, o Moraes ainda atacou Elon Musk e Starlink. De novo, gente.
E é com esse assunto preocupante que hoje a gente inicia a nossa live semanal Um Novo Brasil. Deltan, por que essa live de quarta-feira ao meio-dia é chamada de Um Novo Brasil? Porque eu não quero viver em um novo país, e sim em um novo Brasil. Aqui eu vou trazer para você temas relevantes e vou mostrar as maiores conquistas do time do Novo. Um partido que tem trabalhado arduamente contra os abusos do STF e contra os desmandos do governo Lula. Um partido que tem promovido uma gestão de excelência por todo o país onde ele entra. Eu sou embaixador desse time e eu quero compartilhar aqui com você nossas maiores conquistas. Então fica comigo que hoje você é o meu convidado, hoje e todas as semanas. E leia aqui a notícia que saiu ontem na CNN sobre esse tema com que a gente vai começar a nossa live, que é: Moraes defende interpretar leis atuais para punir crimes em redes sociais. Hã? Como é que é? Não é possível isso. Já dá pra acreditar nisso aí que você leu agora? Moraes falou isso mesmo? Calma que eu já vou mostrar pra você o absurdo e a contradição dessa fala dele. Mas antes, vem aqui comigo a notícia. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, defendeu nesta terça-feira que as leis atuais sejam interpretadas visando punir crimes cometidos em redes sociais ou gerados por inteligência artificial. As declarações foram dadas durante a aula inaugural do MBA em Defesa da Democracia e Comunicação Digital da FGV em Brasília. Gente, aqui um pequeno adendo. Uma aula sobre defesa de democracia com Alexandre de Moraes? O homem em risco de ser marcado como violador de direitos humanos pelos Estados Unidos e pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos? Só pode ser brincadeira, né? O advogado André Marcília, lá no... Não é brincadeira não, Deltan. Não é brincadeira de forma nenhuma, não. É que, na verdade, esse povo, né, eles estão numa ótica de que democracia é você ter a liberdade, olha bem, você ter a liberdade de falar o que eles acham que é correto, que eles acham que é verdade. Se, na ótica deles, uma fala tal for dada como verdade, essa tem que ser a verdade absoluta. Isso é o autoritarismo. Eu falo que determinada coisa é verdade, você concorda comigo e você está falando a verdade. Você discorda de mim e a partir desse momento isso é mentira, é uma fake news. No X fez piada com isso, porque nessa aula estavam Além de Moraes, o Agil Jorge Vicias e o diretor da PF, Andrei Rodrigues. E aí, o André Marcília perguntou: quem é que tá faltando nessa sala aí? A democracia, é claro, né, gente? Agora eu vou fazer a minha contribuição. Só faltava chamar Lula, o PGR Paulo Gonet, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e pronto. Você já tinha aí a famosa reunião para avaliação de cenário, igual aquelas que acontecem secretamente lá na Alvorada, não é, ministro Moraes? Se você concorda com o absurdo disso tudo aí, curta aí com força o vídeo para mais pessoas receberem esse conteúdo e se informarem mais, se unirem à nossa comunidade. E vamos seguir aqui, ver que o absurdo é grande e você só viu até agora a pontinha. Olha aí. É por isso que cursos como esse são importantes para conscientizar... Opa, não tô mostrando aí, olha na tela. É por isso que cursos como esse são importantes para conscientizar as pessoas em relação aos operadores de direito para que possamos utilizar a legislação atual para coibir. Se vier uma nova legislação, ótimo. Mas se não vier, nós não viveremos um momento de anomia. Basta uma simples interpretação. É um meio de comunicação? É. Basta interpretar. O direito é interpretação, disse o ministro. Gente, vocês têm noção? Caramba, como assim? Basta uma interpretação, ou seja, é exatamente isso que eu tô falando. Basta eles terem um ponto de vista que determinada coisa falada ali na internet, determinado assunto ali falado não é verdade, que aquilo já é um crime. Realmente já estamos vivendo em uma ditadura. Não é possível isso. Porque dessa forma, verdade será somente o que o STF falar e o que o político que, de acordo com o STF, tá certo falar, será verdade. Se o político não for do agrado do STF, tudo que ele falar pode ser interpretado como mentira. O político ou políticos, ou pessoas, ou empresários que seja, ele vai lá fazer uma declaração na rede social, se eles interpretarem que aquilo é uma mentira, ou seja, se aquilo não for do agrado deles, a partir desse momento vai ser uma mentira, é isso? Noção do tamanho da confissão que o Moraes fez aqui, de que ele está cometendo várias ilegalidades? Eu acho que nem o ministro se tocou. Ele partiu de uma verdade, que é que a gente não precisa de uma nova lei para regular as redes sociais, o que é um fato e todo mundo já sabe, porque nós temos o Marco Civil da Internet e nós temos o Código Penal. Mas vindo da boca dele, isso aqui é um escândalo, porque simplesmente contradiz todo o discurso de Moraes e do Supremo há anos. Olha aqui algumas notícias do Moraes dizendo exatamente o contrário, que as redes sociais precisam ser reguladas. Olha aí, 22 de maio de 2025. Presidente do TSE defende regulamentação das redes sociais. Olha aí mais uma. Essa aqui é de 19 de novembro de 2024, isso mesmo. Moraes diz que a regulação das redes é necessária para a volta da normalidade democrática. Vamos ver mais uma agora aqui? Essa aqui é de 26 de fevereiro de 2024. Moraes volta a defender a regulamentação das redes sociais. Ué, ministro, quer dizer então que não precisava regulamentar nada, não? Que tudo isso então era um discurso político, era uma narrativa do Supremo de que precisa regulamentar as redes? Porque agora o seu discurso mudou radicalmente, né? Agora você confessa que existem sim leis que podem ser usadas contra crimes nas redes e que elas só precisam ser aplicadas. Como assim?
Olha, é verdade que a lei sim precisam ser aplicadas, mas o grande problema aqui no país, também conhecido aqui o Brasil como Supremolândia, é que Moraes nunca aplicou as leis brasileiras. Na verdade, ele sempre violou essas leis, ele inventou essas leis. Por isso que eles queriam inventar alguma coisa. E agora, pelo jeito, ele tá recuando. Fala que agora só basta aplicar. Talvez esteja com medo de tudo que tá acontecendo no cenário internacional, da pressão internacional contra a censura. Talvez eles estejam recuando na ideia de regulamentar as redes. Será? Vamos ver os próximos passos pra gente ter certeza disso. Agora eu acho engraçado, né, que tem tantos golpes feitos na internet já há muitos anos, e eu não vejo, pelo menos na mídia não se divulga ou não se fala de ministro do STF dando punição, prendendo pessoas por darem tantos golpes na internet, porque não são poucos os golpes na internet. Golpes feitos com IA também, né? Colocando o rosto de pessoas famosas, clonando a voz de pessoas famosas e tudo mais. Pô, tem demais. Mas a gente não vê. A gente vê geralmente censurando ou bloqueando uma rede social, calando alguém, quando tá no espectro político. Fora do espectro político, existe muitas coisas ali que são extremamente graves, como golpes, sequestros, muitas outras coisas feitas ali, né, utilizando a internet, né, as redes sociais, utilizando inteligência artificial. Essas coisas sim devem ser coibidas, mas ninguém está vendo ser coibido essas coisas. O que você está vendo é um jogo político. O STF, ele não está mais deixando, pelo menos assim, para interpretações não. Agora está claramente mostrando que tudo isso é uma guerra política. Antes ficava assim meio será que é, será que não é e tal, não vamos se expor tanto. Agora não, agora a situação tá cada vez mais complicada. Eles falam abertamente que não gostam do Bolsonaro, que tem que prender o Bolsonaro. Falam abertamente que não gosta da direita, que é a extrema direita, e nós brasileiros estamos aceitando tudo isso calado, gente. Nós estamos perdendo o nosso poder, nós estamos perdendo a nossa força. Como é que eles vão censurar as redes sociais se é o único lugar onde hoje a gente ainda pode falar? Ou você quer voltar ao tempo onde só existia o monopólio da Rede Globo e as pessoas só sabiam de alguma coisa pelo Jornal Nacional ou pelo Jornal da Globo na hora de dormir? Estamos retrocedendo. É isso que o comunismo quer. Ele quer que a gente retroceda, que a gente viva debaixo das patas do governo. E agora não só do governo, né? Mas também do Supremo Tribunal. É complicado, gente. Rapaz, que rumo que estamos tomando, hein? Mas veja aqui, primeiro o ministro confessou que tudo não passa de uma grande narrativa política do Supremo pela regulamentação das redes sociais, porque leis existem. E vamos lembrar que a regulamentação defendida por ele significa censura. Mas aqui a gente ainda tem um outro elemento. O ministro Alexandre de Moraes, ele sequer fundamenta as suas ordens ilegais de censura na lei. Como assim, Deltan? Ele não fundamenta na lei justamente porque a lei não ampara o tipo de abuso que ele pratica. Então ele não tem lei para fundamentar suas decisões. Basta ver, como exemplo, as decisões contra o monarca e outras que foram vazadas nos arquivos do Congresso americano. O Moraes, ele não fundamenta as decisões de bloqueio, as ordens, em um único artigo de lei. Pelo contrário, ele inventa crimes ilícitos que não existem, como o discurso de ódio, ataque ao sistema eleitoral e às instituições. Isso aí não existe na nossa lei. E aí ele usa aqueles clichês alexandrinos famosos do tipo liberdade de expressão não é liberdade de agressão. E isso sem falar no fato de que Moraes manda bloquear contas inteiras nas redes, algo que é proibido pelo Marco Civil da Internet. Ou seja, tá tudo errado. Você tá impressionado? Calma que vem coisa pior. Mas essa análise aqui já tá sendo útil pra você entender? Tem ajudado você a entender como Moraes se contradisse e mentiu esse tempo inteiro ao dizer que nós precisamos regular as redes, quando sempre tivemos leis sobre isso, mas que nem ele, nem o STF aplicam e pior, na verdade eles violam. Se você tá entendendo essa contradição, com agora o Moraes vindo dizendo que não precisa de leis, é só aplicar as leis. Se você tá entendendo, então curte aí o vídeo e vem comigo aqui porque eu vou te mostrar algo ainda pior. Nessa mesma aula que eu mostrei pra você, o Moraes ainda atacou a Starlink, uma empresa que é parte em processos decididos pelo próprio Moraes no próprio Supremo. Como isso é possível, gente? Olha aqui a Folha de São Paulo, o que ela disse. Olha aí, ó. Moraes critica Starlink. Opa, deixa eu mostrar lá pra você. Olha lá. Moraes critica Starlink de Musk e fala em ameaça à soberania nacional. O ministro Alexandre de Moraes, o STF, afirmou nesta terça-feira que a Starlink, empreendimento do bilionário Elon Musk, é um projeto de poder. Teorias conspiratórias, né? Cheira aquelas teorias conspiratórias da esquerda. De acordo com ele, até o momento o Brasil manteve a soberania nacional porque as Big Techs dependem das antenas de cada país. Assim, com o projeto de satélites de baixa órbita, a empresa conseguiria avançar sem responder à legislação nacional. Por enquanto, nós conseguimos manter a nossa soberania. É uma questão de soberania nacional. E a nossa jurisdição. Porque as Big Techs necessitam das nossas antenas e dos nossos sistemas de telecomunicação. Por enquanto, afirmou. Gente, o ministro do Supremo tá aqui atacando o investigado dele mesmo, o Elon Musk, e as empresas desse investigado, que são partes em processos na corte. Ué, mas, cara, eles querem julgar o Bolsonaro, querem ser testemunhas do Bolsonaro, do caso do Bolsonaro, eles querem tudo e ainda saem por aí falando abertamente, né,
que querem Bolsonaro preso. Como eu disse, já perdeu totalmente o rumo da coisa. O Senado não toma uma providência. O Senado se cala. A Câmara também se cala. Não se há um movimento forte para poder colocar limites no STF. E se não for feito isso, é complicado, porque o povo tem força, assim, o povo tem muita força. Mas até quando vai a força do povo? Porque o povo ir para a rua manifestar, o povo pode fazer isso. Mas se o povo for para a rua, eles vão encarar um exército municiado, gás de pimenta, gás lacrimogêneo. Cara, é muito difícil. Então, é aí que se forma essa ditadura, onde o povo tem força, mas a força do povo é da narrativa, é de falar, é de se expressar. E se não tiver isso, esse poder nas redes sociais, acabou o povo. Nem para pedir socorro o povo vai poder. E com um discurso que tem o mesmo som das teorias conspiratórias da esquerda. Agora, olha isso aqui, porque piora ainda mais. Não é por outros motivos que em uma das redes sociais tem como sócio uma outra empresa chamada Starlink e que pretende colocar satélites de baixa órbita no mundo todo para não precisar das antenas em nenhum país. No Brasil hoje só tem 200 mil pontos. A previsão é chegar em 30 milhões de pontos no Brasil. E aí não adianta cortar a antena, disse o ministro. É um jogo de conquista de poder, sendo feito ano após ano, e se a reação não for forte agora, vai ser muito difícil conter depois. Olha, gente, é difícil e é cansativo ver o ministro Alexandre de Moraes fazendo tantos absurdos diariamente, com impunidade e pior, com essa passividade e até colaboração da nossa imprensa. Um ministro jamais poderia estar atacando um réu, empresa ré, pessoa física réu, Elon Musk, jamais poderia se tornar ele suspeito. Que é isso? Agora, nós do Partido Novo, nós não desistimos de lutar contra esses abusos e nem nós temos medo dos donos do poder. Tanto é que a gente sempre se opôs ao PL da censura, conhecido aí pela esquerda como PL das fake news, mas que na verdade objetivava censurar, estabelecer um ambiente em que a censura fosse admissível. Esse PL da censura que o Moraes e o STF queriam aprovar. E a gente se opôs desde o começo. Eu tava ainda lá na Câmara naquele momento. E o Novo sempre se opôs a isso. Mais ainda, quando o Moraes baniu o X do Brasil, a gente fez isso aqui, ó. Dá uma olhadinha aí, ó. Novo envia notícia crime contra Alexandre de Moraes à PGR, noticiando abuso de autoridade, noticiando crimes de responsabilidade. A gente fez isso e faz o tempo todo. E a gente fez isso não porque a gente é ingênuo e a gente acredita que essa PGR de aliados de Moraes vai fazer algo contra ele, mas porque a gente tenta de tudo mesmo, para defender a sua liberdade e... Bom, aqui ele vai fazer uma publicidade ali, né, do Partido Novo, do partido que ele faz parte ali. Bom, mas pessoal, sério, que rumo que nosso país está indo, né? É um rumo onde eu tô aqui fazendo um vídeo para vocês, estou aqui passando essa informação, mas por dentro aqui a gente tá com medo, né? A gente tem medo, né, sei lá, de um vídeo desse cair na mão deles e ser censurado e da gente ser calado, até preso. E sem poder ter nem condições, né, de se defender, porque como é que você vai se defender quando a verdade já está na mão dessas pessoas, tá? A verdade é essa aqui, o juízo final já está na mão deles, eles já sabem se você vai ser condenado ou se você vai ser absolvido. É complicado demais essa situação. Bom, comenta, compartilha esse vídeo e se puder dar uma força no Pix aí para ajudar o nosso canal. Tamo junto.